Vocês acham que existe aí a torcida mais fiel, a maior torcida, aquela torcida que não abandona, a torcida mais fodástica, né? Bora bater um papo sobre isso aí, considerando aí as primeiras rodadas do Campeonato Parense. Depois da nossa vinhetinha a gente bate esse papo. Beleza, meus amigos? Não se esqueçam aí, por favor, de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Isso dá muita força pra gente e ajuda a trazer conteúdo bicolor aqui todo dia, 7 dias por semana. Então já se inscreve aí no canal, já dá o like nesse vídeo. Quem é secador, né? Aquilo que eu falo, né? O secador que vem aqui olhar a nossa Via Crucis de Série C de 2026 vai se divertir com a nossa Via Crucis. Então já dá o dislike também, que o não engajamento ajuda também a engajar, beleza? Então dá o dislike aí quem é secador e quem é papão, obviamente, dá o like, se inscreve no canal. E aí existe a tal da torcida mais fiel, a melhor torcida. Eu tenho alguns mitos, né? Eu já compartilhei alguns com vocês aqui. Para mim, no futebol tem alguns mitos, né? Por exemplo, técnico de tal, técnico fulano de tal, mudou o time, técnico é um dos mitos que eu não acredito. Não acredito que técnico tem grande protagonismo assim em um clube. Claro que tem a sua importância, assim como tem um cabeça de área, assim como tem um goleiro, né? Mas para mim quem faz a diferença no futebol é o meio de campo e é o atacante que faz o gol, né? Os demais para mim são coadjuvantes. Agora a gente pode ter bons coadjuvantes que ajudam o protagonista do filme, assim como a gente pode ter coadjuvantes ruins, né? Então, enfim, alguns mitos no futebol. Porque time tal, se chegar, já era, né? Falavam muito isso do Flamengo. Se o Flamengo chegar, porra, o Flamengo já perdeu campeonato, taça dentro do Maracanã lotado para time de quinta categoria da Argentina. Então, alguns mitos para mim. E um desses mitos para mim é a torcida X não abandona. Não, porque essa torcida desse time é apaixonada. Cara, no geral, para mim, tirando Vasco e Corinthians, e eu já pude presenciar isso, cara, a torcida de Vasco e Corinthians não tem para onde correr, cara. Eu já fui em jogos de Vasco e Corinthians, falei para vocês que eu era militar, né? Então, por todo o estado que eu passava, meu primeiro ponto turístico era sempre ver um jogo, principalmente naqueles estádios que eu cresci, né? Ouvindo falar Mineirão, Pacaembu, Maracanã, o próprio São Januário, né? Então, assim, realmente eu vi Corinthians e Vasco. E hoje, ainda nos tempos de hoje, você vê que realmente é uma torcida diferente, né? Aí sim a gente pode dizer torcida que não abandona, torcida apaixonada, né? O Vasco aí numa pindaíba, cara, os caras lotando São Januário, a mesma coisa do Corinthians, né? Enfim, mas no geral eu sempre tive aquela história de que torcida é tudo igual, cara. Torcida é tudo igual. Eu sempre pensei isso. Existe aquele núcleo duro, que vai todo jogo, e existe aquela parte que hoje em dia a gente chama de torcida modinha, né? Então, o clube está em boa fase, se junta com aquele núcleo duro, a torcida modinha, e hoje em dia com rede social, para tirar aquela fotinho e postar nos stories, eu amo fulano, eu amo cicrano e tal. Mas para mim, no geral, é isso. O time está em boa fase, os modinhas vão. O time está em má fase, aquele núcleo duro de apaixonado vão, né? E esse núcleo duro eu até me considero também como esse núcleo duro que a gente quer saber do time, seja em boa fase, em má fase e mais. Esse núcleo duro aí de apaixonados, quanto em pior fase, mais apaixonado a gente fica, né? Só que nos últimos tempos, né, eu fui não clubista no início do vídeo, né, porque veja bem, igualei a torcida do Paysandu à média das torcidas, mas agora me permita ser um pouquinho clubista, né? Por que isso? Porque 2025, 2026 tá me provando, né? Eu estou provando do próprio veneno, vamos dizer assim, porque sinceramente eu acho que para a torcida do Paysandu esse mito está caindo de que todas as torcidas são iguais quando junto o núcleo duro e os modinha tirando Corinthians e Vasco. Porque, assim, cara, é impressionante. Em 2025, a gente ficou de 38 rodadas, 36 na zona do rebaixamento e boa parte, se não me engano, 20 e poucas rodadas aí na zona como lanterna. E a gente foi a quarta média
Aí tu vai dizer, não, mas aí foi a quarta média de público porque colocava ingresso barato. Só que a gente foi a quinta arrecadação. Ou seja, se tu tem a quarta média de público e a quinta arrecadação, isso quer dizer que teu ticket médio, né, de ingressos, contando cadeira e arquibancada, ele não foi tão barato assim. Né? Ele não foi tão barato, porque senão tu seria a quarta média de público e a sexta, a sétima arrecadação, porque tu poderia ter times que foi a sétima média e botou o ingresso lá em cima e em termos de arrecadação ficou lá nas cabeças. Né? Então, se tu considerar que as três primeiras médias, que foi Coritiba, Remo e Atlético Paranaense, e os três subiram, e considerando que os três o tempo todo estavam brigando lá no G4, isso quer dizer que o recorte do Paysandu é um fenômeno. Então, eu acho que a gente já pode começar a pensar em realmente colocar o Paysandu nessa guardada devido à proporção, obviamente, porque Corinthians e Vasco são torcidas nacionais, né? Mas a gente já pode começar a pensar colocar o Paysandu nessa prateleira. E não bastasse isso, o que eu pensei? Cara, a torcida tá magoada em 26, ninguém vai abraçar esse time no Paraense para ver Paysandu e São Raimundo, por exemplo, né? Ninguém vai abraçar. Lá vai o rival zoar. Não tô querendo dizer que a torcida do rival é pequena, é fraca, né? Porque eu tenho certeza que o rival vai dizer, porque o Remo nunca abandonou, 7 anos sem divisão, desde quando estava na Série D, porque não sei o quê, a torcida mesmo vendendo lá as feijoadas, a rifa da vida, nunca abandonou. Eu tenho vários cunhados remistas, né? Não, porque a gente lotava quando era o sub-20 do Flamengo, para poder, quando o time estava sem divisão, e a gente nunca abandonou. Toda a torcida vai ter seu argumento para dizer que nunca abandonou, que é a mais foda, que é fiel, não sei o quê. Só que esse parâmetro, né? Veja bem, eu estou dando para vocês argumentos numéricos, né? Porque dizer que toda a torcida é fiel, é fodona, não sei o que, nunca abandonou. Todo clube vai dizer isso. Até o torcedor da Tuna, do Águia, do Amazonas, do Fortaleza, enfim, vai todo mundo dizer que é a torcida que nunca abandonou. Mas esse argumento do brasileiro de Série B e essa temporada de 26, cara, o primeiro jogo da temporada de 26 do Campeonato Paraense, o que eu pensei? Pô, o rival tá na Série A, a gente tá na Série C. Porra, se eu tô na Série A, cara, eu vou com toda empolgação ver o primeiro jogo, conhecer os jogadores, enfim. Aí o que eu pensei? Com certeza o rival vai botar mais gente que o primeiro jogo do Paysandu. Cara, para minha surpresa, né? Surpresa porque eu tinha esse mito em mente, que as torcidas são iguais, tirando aquele núcleo duro, quando o time está em boa fase, soma-se aos modinhas e com isso os estádios são lotados. Né? Por isso que muito cuidado, tá? Quando criticar o modinho. Então pensei, cara, para minha surpresa, aliás, eu tenho certeza que o rival vai colocar mais gente. Cara, para minha surpresa, o Paysandu teve maior público pagante, maior arrecadação do que o próprio rival. Veja bem, não estou dizendo, não estou começando, não estou tirando a torcida do rival para bosta, como diz a história, né? A torcida do rival, obviamente, merece respeito, né? É tão grande quanto a nossa, mas assim, se você for olhar o dado numérico, é de surpreender. Aí muita gente vai dizer, mas aí o ticket do Remo era um ticket maior. Beleza, mas o ticket do Remo, a atração, o atrativo do rival também é muito maior. O time está na Série A. E o segundo jogo e o primeiro jogo de estreia do rival não é dentro de casa. Né? Não vai dizer assim, não, porque a galera economizou para ir no jogo de estreia. Não, o jogo de estreia do rival é fora de casa. E isso me traz um dado interessante, né? Eu sempre fui rato de estádio, assim, com meu pai, né? Era uma das poucas diversões, né, para quem vinha da periferia, quando o estádio era barato, né? A entrada era barato. Graças a Deus hoje ficou o ticket um pouquinho maior, mas graças a Deus hoje eu consigo ter uma regularidade de ir nesses jogos do Paysandu, principalmente quando eu voltei de Belém aí há uns anos atrás. Isso me lembra o seguinte, cara. Quando eu ia para o Mangueirão, quem lembra do Mangueirão Bandola, cara, o Paysandu era 1/3, que era a parte bandola do Paysandu, e 2/3 era a torcida do Remo. Ou seja, pelo menos na prática, se essas estatísticas furadas não servem para nada, mas na prática, de fato, a torcida do Remo era 2/3 e a torcida do Paysandu 1/3. Era isso, cara. Eu ia pro estádio, às vezes ia para aquele conjunto lá, quando a gente, desculpa, não conseguia ingresso, quando eu estava sem grana,
Acho que é esse Panorama 21 que fica do lado. Cara, eu lembrei, a gente ficava naqueles prédios do lado de 3 ou 4 andares e via o jogo lá. E eu nunca esqueço uma memória fotográfica que eu tenho. Quem lembra do Wagner, o goleiro do Remo, era o Xuxa? Cara, não tinha aquela regra de recuar pro goleiro. Cara, recuava, aí ele ficava com a bola no chão. Lembra benzinho, cara, uma repá que o Remo precisava empatar. O Paysandu saiu 1-0, o Remo empatou e ele ficava lá fazendo cera e tal. Enfim, era muito claro que a torcida do Remo tinha 2 terços e o Paysandu 1 terço. Com a era de ouro do Paysandu em 2002, isso aí, cara, não tem pra onde correr. Conquistas, elas geram, né? Elas fazem crescer geração de torcedores. E para mim é muito claro agora que Remo e Paysandu é pau a pau, cara. Já teve pesquisa que disse que o Paysandu era maior, depois teve pesquisa que o Remo é maior. Para mim agora não dá para cravar quem é a maior. Mas eu posso dizer para vocês que com esse argumento aí, cara, de ano passado da Série B, né, em que a gente foi o lanterna, e agora esse ano com a estreia, a gente colocar 1.500 torcedores a mais do que o rival, sendo que o rival tem esse atrativo de Série A, eu acho, né, eu sinceramente vou dar a minha mão à palmatória, né, eu não fui clubista no início do vídeo, mas agora sendo um pouquinho clubista, eu acho que a gente pode sim cravar aqui que a torcida do Paysandu tá numa prateleira muito parecida com a do Corinthians, e a do Vasco. Porque não é possível isso, cara. Como é que o time tá 36 de 38 rodadas na zona de rebaixamento, 20 e poucas rodadas na lanterna, e o time coloca a quarta média de público? Aí vem a diretoria, aí todo mundo pede para a diretoria sair, e diz que todo mundo é ladrão, ninguém presta no Paysandu, boicote ao ingresso, porque tem ticket, tem taxa de ticket e tal. Aí eu pensei, cara, não vai dar ninguém na Curuzu. Infelizmente não vai dar ninguém na Curuzu. Eu tive um compromisso inadiável familiar, não consegui ir. Quando eu olhei, que eu vi, cara, comecei a ver lotar a Curuzu pelo celular, né? Ficava vendo no celular e tal, que eu tinha esse compromisso. Depois eu vi o jogo, a reprise inteira, eu não acreditei, cara. 12 mil, eu nunca esqueço, cara. O Paysandu tava na lanterna, a gente tinha perdido um jogo no finalzinho. Foi pro Volta Redonda. Tava lá no Mangueirão, aí, porra, pra mim, aquele foi o jogo que selou o rebaixamento do Paysandu. A gente fez 1-0 e no finalzinho o Volta Redonda virou para 2-1 no final, nos acréscimos. Aí aquela velha história do torcedor fanático, né? Eu disse, cara, nunca mais eu não venho mais para o jogo do Paysandu em 2020, só que acabou, paciência. Quando eu vi, menos esperei, eu tava Paysandu e Cuiabá lá na Curuzu, acho que foi uns 2 jogos depois. Eu disse, não vai dar ninguém. Cara, Curuzu lotada de novo, média de público 14 mil pessoas. Né? Ano passado a média de Coritiba, Remo e Atlético Paranaense acho que foi 16 mil, a do Paysandu a média foi 14 mil. Então assim, eu lembro de um jogo do rival que foi Remo e Criciúma, o Remo ainda estava ali no G4 disputando, parece que foi o boicote que eles estavam querendo fazer português. A público do Remo foi muito parecido com o público do Paysandu, e o Paysandu na lanterna e a torcida protestando também. Né? Então, eu estou colocando aqui como um benchmark, né, um marcador, não só a torcida do rival, como a do Coritiba, do Atlético Paranaense, não para dizer que a gente é melhor do que essas torcidas, para vocês verem que em comparação a um time que estava em boa fase, a gente estava ali parelho, cara. Então, de fato, essa torcida demonstrou que abraçou, né, o time, a despeito de toda a bronca com a diretoria, né, com o mesmo grupo político aí de quem renunciou. A torcida abraçou. Claro que a gente só vai saber isso dentro de campo. Não adianta a torcida só abraçar se não tiver técnica, né? Se não tiver bons jogadores, que é isso que determina o futebol. Mas, claro, a torcida é um componente, não determinante, mas é um componente importante. E me parece que 2026 aí a torcida abraçou. Né? Mas quero ver tua opinião aí. O que tu acha? Acha que a torcida abraçou? Ou foi só empolgação, saudade de 2025? Coloca aqui no comentário. Legal? Forte abraço, tchau, tchau, saudações bicolores e até a próxima.